O universo do Invocação do Mal é um dos maiores sucessos do terror moderno que a gente tem por aí. Tem casa assombrada, espírito vingativo, demônio que veio de anos atrás e, cara, tudo isso baseado em fatos reais. Desde 2013 a franquia praticamente se tornou que nem a Marvel, cara. Tem seu próprio universo, com seus próprios vilões e filmes que se conectam cada vez mais. E a gente sabe que nem todo mundo tem tempo ou sequer coragem para assistir todos os filmes. Então hoje a gente vai fazer esse trabalho sujo para vocês e te dizer aqui o resumo de todos os filmes em ordem cronológica para você poder assistir o filme novo que vai estrear no cinema. Então, cara, vamos lá começar os resumos desses vários filmes e, cara, vou dizer, são todos filmes muito bons. Brincadeira, só não. Meu Deus, não! Jairo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo! Fala, meus tem medo do boneco fofão mais do que tem medo da Annabelle. Aqui quem fala é o Marcos. Fala, meus amigos investigadores paranormais. Aqui quem fala é o Lucas. Muito obrigado por ter clicado no nosso vídeo, cara. Já se inscreve, deixa o like e bora pro resumo da história desses filmes aqui, que eu sei que você tem preguiça de maratonar. Lembrando que a gente não vai resumir o filme cena por cena para não ficar muito longo, senão a gente vai ficar horas aqui. A gente vai resumir a história, os pontos principais, onde cada filme se conecta um no outro e, cara, tudo que tu precisa saber para assistir o novo filme que vai sair. E a nossa jornada começa com o primeiro filme em ordem cronológica, que é A Freira, que o filme se passa em 1952 lá na Romênia. Tudo começa em um antigo mosteiro, cara, o Castelo de Cartas. E ali naquele local as freiras tentam manter sob controle uma entidade maligna, você já deve ter ouvido falar, que se chama Valak, que é um demônio poderoso que se transforma ali numa figura de uma freira para poder profanar a fé. Durante a Idade Média, monges tentam expulsar a Valak, mas eles só conseguem prender ela no mosteiro usando rituais e usando o sangue de Cristo, que é meio que um artefato mágico, uma coisa assim. Séculos depois, o mosteiro acaba sofrendo um bombardeio, que faz com que a Valak ela escape da sua prisão ali dos rituais. Em 1952, o Vaticano manda o padre Burke e a irmã Irene, que ainda não fez seus votos, para investigar uma parada bem bizarra que aconteceu naquele lugar. Aconteceu, cara, que uma freira se Isso não é normal e o Vaticano achou que tinha alguma parada errada acontecendo e eles acertaram, então acaba enviando esses dois lá pra saber que parada que aconteceu. Lá eles vão encontrar o francês, o franco-canadense, que eu não sei porquê, mas ele fala o filme todo que é pra chamar de franco-canadense, que acaba levando eles ali até o mosteiro pra poder ajudar a seguir o caminho certo. No decorrer da investigação, eles descobrem algumas coisas. Uma freira, ela se desviveu por conta própria de uma forma pra poder conter a Valak, mas acabou que não rolou muito bem, né? E também a Valak, ela se alimenta de medo, parecido com aqueles parademônios lá do Batman vs Superman, se é que você quer lembrar disso. E a Irene, ela é visada pela Valak por conta da sua fé pura, porque a Valak aparentemente não gosta muito de crentes, né? E aí o filme tem aquela barrigona no meio que ninguém se interessa e a gente tá aqui só pra falar da história pra vocês. E aí a gente pula lá pro final do filme, na batalha final, cara, o padre Burke ali e a Irene, com a ajuda do francês, que nessa altura a gente descobriu que o nome dele é Maurice, conseguem prender a Valak usando o sangue de Cristo. Porém, meus amigos, a merda é maior, cara. Acontece que o Maurice, o francês, ele é possuído pela Valak. E daqui a pouco a gente descobre o que aconteceu com ele. E aqui chegamos no pós-crédito pra gente ver o que aconteceu mais ou menos ali depois desses eventos no mosteiro. Primeiro a gente vê o francês lá ajudando a Irene, só que a gente acaba vendo uma marca invertida no pescoço dele, indicando que ele tá possuído pela Valak. A gente acaba vendo ali o casal Warren meio que numa espécie de conferência, mostrando pra galera o exorcismo do francês, cara, é isso mesmo. Dessa vez já adulto, já possuído pelo espírito da Valak ali, e o Ed e a Lorraine estão ali fazendo um exorcismo nele. E é nesse momento, em ordem cronológica, que é a primeira vez que o casal Warren tem contato com a Valak, e é a primeira vez que eles aparecem no universo. E algumas conexões aí com o universo cinematográfico aí do Invocaverso é que a Valak, obviamente, ela é uma das entidades principais aí do que atormenta o casal no segundo filme do Invocação do Mal. E a cena final, ela amarra a franquia mostrando como é que aquele mal escapou ali da Romênia e foi parar lá nos Estados Unidos, né? Fez aí um projeto de imigração. Hoje em dia ela seria deportada pelo Trump.
4 anos após o evento do primeiro filme, cara, a gente chega em A Freira 2, que se passa em 1956. Ali todo mundo achava que a parada tava bem, tava tranquilo. Geral achou, meu irmão, geral caiu no conto, achou que a Valak tava presa lá no mosteiro da Romênia ainda. Só que não, cara, o cara acabou escapando. Mas acontece que em 1956, umas paradas meio bizarras, uns bagulhos sinistros aí, começa a acontecer na Europa, meu amigo. Vários padres começam a aparecer, cara, sendo desvividos ali dentro da igreja de uma forma muito brutal. E junto com eles tem uns sinais meio bizarros ali do sete pele, do mochila de criança, dos negócios que não é muito bacana não. E o Vaticano, cara, ele chama de volta a Irene, que agora ela foi ordenada freira, para poder investigar ali a situação. Mas ela foi meio relutante, só que acabou que foi, né? E ela acaba descobrindo que a Valak, ela ainda tá por aí, cara, ainda tá causando, quem diria, né? E o objetivo dessa entidade da Valak é recuperar o seu poder, né? Que é o objetivo mais genérico que tem na história de vilões. E para isso ela precisa do ouro de Santa Luzia, para poder recuperar aí todo o seu poder, essa relíquia aí sagrada que tá no universo desse filme. É igual Harry Potter. E durante a investigação, a Irene conhece duas pessoas. Conhece a jovem Sofia e a sua mãe Kate. E além disso, ela reencontra o Maurice, cara, o francês lá do primeiro filme, só que ela não sabe que esse mano tá carregando o mal com ele desde o primeiro filme. E ele agora tá trabalhando no internato francês, ele deu um rumo na vida dele, que antes lá na Romênia ele tava perdidaço, e aqui ele tá fazendo as paradas dele. Conforme a presença demoníaca vai aumentando, a Irene ela percebe que o Maurice, ele é meio que o elo entre a Valak e o mundo real. O demônio tá usando o corpo dele para poder conseguir se manter aqui no nosso mundo. No clímax do filme, a Irene, ela usa aí um poder, o olho de Santa Luzia, que é aquela magia lá do Harry Potter, para poder conseguir derrotar a Valak. Então ela usa o poder que a Valak queria contra ela mesma. Durante a batalha, o Maurice ele é meio que usado como receptáculo, porém a Valak ela é derrotada, aparentemente, né? Mas a gente sabe que não. Mesmo depois da vitória ali do Harry Potter contra o Voldemort, o filme deixa muito claro que a Valak não foi destruída, meu amigo. Isso a gente vê lá no Invocação do Mal, quando o casal Warren vai fazer o exorcismo dele. E esse filme mostra algumas coisas interessantes pra gente, como por exemplo, a expansão da Valak pela Europa. Todo o estrago que ela consegue fazer ali, a gente consegue ver muito bem nesse filme e ver que ela não tá pra brincadeira, meu amigo. E aqui continuando, a gente vai pra Annabelle 2. E cara, eu sei, Annabelle 2 se passa um ano antes da Freira 2, né? Passa entre o primeiro e o segundo. Porém, como ele não tem muita conexão e como a gente queria finalizar ali o arco da Freira, a gente optou pra passar ele pra frente e agora a gente vai começar a falar sobre ele. O filme apresenta Samuel, que é um artesão de bonecas, e a sua esposa Esther, e também a sua filhinha ali querida, que é a Annabelle. Olha que coincidência, o nome dela é Annabelle, então vai ter alguma coisa aí. E aí vem uma coisa que ninguém imaginou que fosse acontecer. A Annabelle, ela morre atropelada. Devastados pela tristeza, o casal aí, o Samuel e a Esther, fazem a melhor decisão, que é orar pra uma entidade pra poder salvar a vida da filha. Mas como você já imagina, meu amigo, não é a Annabelle que responde, cara, sim uma alma demoníaca ali, que toma a forma da Annabelle pra poder, cara, confundir os dois coitados ali, velho. E o casal ali, cara, na maior inocência do mundo, sem perceber que não era filha deles, acaba permitindo o demônio a se apegar à boneca. E essa boneca, meus amigos, é a boneca da Annabelle, e ela se transforma no receptáculo perfeito para esse demônio. Anos depois, em 55, os Mullets, já se arrependidos e isolados do mundo, eles recebem em casa um grupo de meninas órfãs e a irmã Charlotte. Entre as crianças tem a Janice, que é uma menina que tem problemas para andar por conta da polio. E essa menina não consegue nem andar direito, mas ela consegue fazer merda, porque ela consegue libertar a Annabelle, que estava presa. E a entidade que já tinha matado a mulher do cara, a Esther, agora ela vai atrás da Janice. O clímax do filme ali, cara, o demônio acaba possuindo completamente a Janice, cara, tadinha dela, dá muita dó dessa personagem, cara, o tanto que ela sofre nesse filme não tá escrito. Cara, a Janice, ela desaparece da casa e mais tarde ela começa a se chamar de Annabelle Higgins. E aí você já começa a ligar os pontos, cara, que essa é a mulher que tá ligada a todos os casos de desvivamentos lá do primeiro Annabelle de 2014. E ali na saga inteira a boneca continua sendo objeto amaldiçoado, atraindo sempre o mal. E na cena pós-crédito, a Janice, ou como diria eu, a Janice, ela ainda está possuída e aparece vivendo com uma nova família, agora sob o nome Annabelle Higgins. Ano mais tarde, ela e um grupo aí satânico no qual ela está envolvida vai fazer bastante rebuliço aí no filme Annabelle de 2014.
E pra falar que esse filme aqui não tem nada de A Freira, tem uma cena lá no meio do filme que não é só as órfãs que vão ali pra casa do casal, também tem uma freira que vai lá pra ajudar a cuidar das crianças. E aí no meio do filme a Charlotte, que essa freira tá lá olhando umas fotos dela com as outras freiras que são amigas dela, e aí chega o cara lá, o dono da casa, e pergunta quem são essas? E aí ela fala e mostra pra gente que essas freiras são as freiras que sofreram esse ataque lá na Romênia, e de fundo ali, né, mano, esse roteiro safado aí, de fundinho, você vai girandinho a foto ali, aquelas fotos que você gira e vai mudando perspectiva, você gira ali de fundo, tu vê a carinha da freira, né, não, a freira, tem 5 freiras na foto, mas você sabe da freira que eu tô falando, cara. O cara pergunta que freira é essa aqui, ela falou, acho que eu não conheço. É só isso, essa ligação que a freira tem com esse filme. E esse filme aqui mostra pra gente como que foi feita, né, a criação aí do mal da Annabelle, e a gente descobre que ela não foi feita para o mal, né, ela era só uma boneca que acabou portando um demônio que enganou 2 pais que estavam de luto. E aí passamos pro primeiro filme, Annabelle 1, né? Aqui a gente já pega aí a Janice, já adulta, e ela já tem uma ligação com um culto satânico. E o filme acompanha um casal aí, que é o John e a Mia, que tá esperando seu primeiro bebê. E o John, ele presenteia a Mia com uma boneca aí que, cara, obviamente, é a boneca de porcelana Annabelle. Certa noite a Annabelle, que na verdade era Janice no outro filme, só que agora o espírito do demônio tá dentro dela, e eles passam como Annabelle, que é filho das crianças. Entendeu que a gente deixou tudo claro pra vocês, cara. Eles acabam entrando na casa dos Formes ali, junto com outros membros do culto, e acabam desvivando geral. Eles descem a lambida ali em todo mundo. É show de ketchup pra tudo que é lado. E aí depois de ouvir todo esse barulho ali que tá acontecendo do lado, o maridão deixa a esposa grávida sozinho e ele vai atrás lá pra ver o que tá acontecendo. E aí, cara, eles entram na casa, eles atacam ali a mulher grávida, só que no meio do confronto ali, os dois acabam sendo mortos. Tanto a Annabelle quanto o seu parceiro ali são desvividos, só que, cara, a Annabelle, antes dela partir dessa pra pior, porque ela vai pra pior, não tem como, ela acaba fazendo igual, mano, o vô lá do Jack Chan, ela fala o Mobuga e fade e tal, e deixa a alma dele ali dentro da Annabelle. Logo após isso, acontecimentos sobrenaturais começam a atormentar a Mia, que já tá muito frágil por conta da gravidez, né? E o demônio começa a querer roubar a alma da criança, fazendo visões na Mia, manipulando ela com formas dela atacar o bebê. No clímax do filme, a Mia quase sacrifica pra poder ter seu bebê de volta, mas aí então, cara, aparece outra mulher ali que é jogada no meio do filme pra gente. Ela olha pra mim e fala, não, lugar de mãe é com a criança, você tem que viver com a sua família. Então a mulher agarra o boneco da Annabelle, ela se autodesvive ali, e aí, cara, ela foi pro inferno, porque ela deu a alma dela pro demônio, tá ligado? É isso. Aí chegamos na cena pós-crédito, onde a Annabelle, ela tá em uma loja de antiguidade e aparece ali uma senhora comprando a Annabelle pra dar de presente pra filha enfermeira, que é a mesma enfermeira que aparece lá em Invocação do Mal, lá no começo do filme. Sendo assim, então, esse filme conecta aí diretamente com Invocação do Mal, que vai ser o próximo que a gente vai falar agora. E aqui, depois de todos os acontecimentos envolvendo a Valak e a Annabelle, a gente chega no que é pra mim o melhor filme da saga, que é o primeiro, Invocação do Mal. E aqui a gente vai saber um pouco mais aí das peripécias da família Perron. Roger e Caroline se mudam ali, cara, com a sua cambada de filhos ali, parecendo o 12 é Demais, a creche do papai, pra uma casa que claramente é mal assombrada, meu amigo. Olha a foto disso aqui. Eu nem preciso falar que isso aqui é no meio do nada, isso aqui é assombrado e tem muito espírito aí dentro. Ali no começo parece que tudo tá normal, até que as coisas começam a desandar e umas paradas sinistras começam a acontecer na casa. Entre os sinais mais assustadores que estão um relógio que sempre para em 3 e 7, se é que você acha assustador um relógio parar em um horário, isso aparentemente dá muito medo pra galera que assistiu o filme. As filhas também relatam que estão vendo presenças aí esquisitas na casa, isso sim aí daria medo, né? Isso aí eu já pegaria minha família, já ia pra outro canto morar. Pássaros também morrendo ao redor da casa, cara, assim, tá muito óbvio que a parada tá bem ruim, tá bem sinistra, então, pessoal, vamos embora, né? É melhor, né? E a mãe Caroline está apresentando sinais de possessão, gente. Tem todos os sinais pra ir embora. E a galera não vai. E ali a Caroline acorda com várias marcas roxas no corpo. Ela acha que é o marido dela, mas ele não é tão safadão assim. Então eles decidem, cara, ir atrás de demonologista, quando realmente eles deveriam ter ido pra um dermatologista. A carinha dele. Assim que o casal Warren chega na casa, cara, a Lorraine, como ela é uma médium, né? Cara, ela já percebe que tem uma parada errada naquela casa. Ela já olha pro pai com aquela carinha de gol contra. Ela já vê que tem alguma coisa sinistra acontecendo. E coisa boa naquela casa ali não tem não, cara. E aí mais pra frente ela descobre que isso que tá atormentando a família é um espírito de uma pessoa que acabou sendo desvivida ali no terreno da casa. A Bathsheba Sherman, uma bruxa ali que viveu no século XIX. Ela sacrificou o próprio filho ali pra um ritual satânico e ela se enforcou na própria casa ali, na árvore que fica no quintal.
e amaldiçoou todo mundo que tentasse tomar ou fosse morar ali nas terras dela. Conforme a investigação avança, as influências da Bathsheba sobre Caroline começam a aumentar. A bruxa tenta fazer com que ela sacrifique a própria filha para poder refazer o ritual. No clímax do filme, o casal Warren eles acabam fazendo um exorcismo ali de emergência, né? Mesmo sem a aprovação do Vaticano, né? Porque naquela época precisava ser aprovado, mas acabaram fazendo sem aprovação mesmo. E o Ed ele consegue fazer o ritual para poder exorcizar a Bathsheba do corpo da mulher e ele consegue, cara, dá certo, que maravilha. Na cena final do filme a gente acompanha o casal voltando para casa e deixando o objeto ali, uma espécie de espelhinho, dentro do famoso Museu dos Warren, onde ali, meu irmão, cada objeto ali é amaldiçoado, você não pode nem relar nas paradas. E aqui a gente volta pro universo ali de Annabelle, porque o casal Warren, depois que eles ajudam lá a família, eles voltam pra casa levando a Annabelle com eles lá pro museu deles. E eles sabem que a Annabelle não é só ali um condutor de maldade, não é só um bicho amaldiçoado, ele também é um condutor de espíritos, cara. A parada atrai mesmo o mal. Então eles trancam eles numa redoma de vidro ali, abençoado por padres e tudo mais, pra conseguir fazer com que ela fique presa lá dentro. Pouco tempo depois, os Warren precisam viajar e acabam deixando o Jude ali, a sua filha, com uma babá. A mina já deve ter, sei lá, mano, uns 16 anos e ainda precisa de uma babá. Mas tudo bem, eles têm um porão lá cheio de coisa satânica e a mina de 14 anos precisa de uma babá. Beleza. Tudo correria bem se não fosse a curiosidade da Daniela, cara, amiga de Mary Ellen, que é a babá ali da filha dos Warren. Mano, essa merdeira, cara, essa é uma das coisas mais idiotas que eu já vi fazerem num filme de terror, cara. Ela entra no quarto ali no Museu dos Warren pra tentar contatar o pai dela que já faleceu. Sem querendo, a Daniela acaba quebrando o selo que prendia a Annabelle. Cara, e só tinha 48 placas dizendo pra não abrir. Se tivesse 49, talvez ela não teria feito. E isso libera a influência da boneca, fazendo com que várias entidades consigam escapar. Olha o grau da merda que a menina fez. Incluindo a noiva, o samurai, você dá vontade de rir só de falar, o lobisomem. E, cara, não é um simples lobisomem, é um lobisomem fantasma, cara. Olha só que foda, né? Que ideia maneira que esses caras tiveram. Fora isso, outras coisas também, outras entidades também tomaram vida naquele momento. Essa menina, ela fez o caos completo. E durante esse caos todo aí, cara, que parece sem sacanagem, esse filme aqui, se tivesse que classificar, seria os Vingadores do Invocaverso, porque aparece muita coisa. Cara, o Lucas não falou do barqueiro, não falou do macaco que bate prato, não falou do piano. Mano, tem uma noiva fantasma, não é nem uma noiva fantasma, é um vestido fantasma, mano, caralho, velho, é incrível isso. Durante o caos ali, as meninas, elas não têm que enfrentar só os espíritos ali, os demônios, cara, elas têm que enfrentar os próprios medos, porque algum deles ali acaba revelando uns traumas antigos que elas têm, e elas têm que poder lidar com isso pra acabar com esse mal. O objetivo delas então é fazer o que não deveria ter feito, né, velho? Que é deixar a Annabelle dentro da vitrine, porque ali, quando a Annabelle ela sai, ela acaba potencializando todo o mal que tem ao redor dela, né? No clímax do filme, as meninas conseguem fazer com que prender a Annabelle de volta onde ela devia estar, né? Se fosse eu e o Marcos, cara, lá a gente ia conseguir resolver, porque a gente fez a tier list lá de vilões de filmes de terror e a gente arrebentaria a Annabelle fácil. Então, se fosse a gente, já tinha resolvido no primeiro dia. Aí o casal volta pra casa naquela pegada de filme de adolescente dos anos 70, que ele faz uma festa e a família chega tudo arrumadinho. Então, é isso que rola no filme, só que eles estão cientes que a Annabelle ali, ela fez alguma coisa aconteceu nessa casa. E esse filme aqui acaba como todo bom filme da sessão da tarde, todo mundo comendo bolo e feliz. Eu não tô de sacanagem, não é putaria, eu não tô metendo caô. O filme acaba desse jeito que você tá vendo aí na tela, geral comendo bolo, felizão. Esse filme aqui mostra algumas coisas pra gente, uma tentativa fracassada de mostrar alguns monstros ali pra fazer outros filmes. Também mostra que a filha deles tem um poder psíquico aí, mostrando que talvez eles queiram, se der certo, aí fazer mais filme com ela. E, cara, aqui a gente entraria na maldição da Chorona, né, que faz parte da cronologia aí nessa parte. Porém, cara, esse filme não tem ligação alguma, só tem um padre lá que faz parte lá do universo, mas foda-se padre também, foda-se filme, o filme é ruim, e, cara, não vale a pena você ver isso porque não tem ligação nenhuma. Então vamos passar pro próximo aí, vamos passar essa bomba aí pra você. E aqui a gente vai pra Invocação do Mal 2, que se passa em 1977. E esse filme acompanha um dos casos mais famosos do casal Warren, cara, que é a família Hodgson. Eles vivem num subúrbio ali em Londres, na cidade de Enfield. Essa família aqui, além de ser muito unida e também muito oriçada, eles são atormentados por um espírito ali que acaba possuindo a filha ali de 11 anos. Cara, o objeto começa a voar ali, a se mover sozinho. A Janet, que é a filha possuída, ela começa a falar com umas vozes estranhas, começa a falar umas línguas estranhas. Cara, ela é até teleportada aí pros lugares diferentes da casa. E a Lorraine, que é sensível a forças sobrenaturais, ela não sabe Jingwei aqui do nosso filme, dos filmes todos do Invocação do Mal, né? Ela logo identifica que se trata
possessão demoníaca, o que não é muito difícil, né? Todas as investigações deles é muito óbvio, igual no primeiro filme lá que tá tudo acontecendo de ruim e aí ela vem falar, rapaz, eu acho que é um demônio. Mas assim, tem cachorro morrendo, tem pessoa possuída, tem gente virando cabeça pra trás, cara, tá óbvio que é um demônio, né? E lembra quando a gente falou que ela tinha enfrentado a freira antes lá, quando ela fez o exorcismo no francês? Então a Lorraine, ela viu uma parada nos olhos do francês que aterrorizou ela, e o Eduardo, que é o Ed Warren, se tu não sabe, Ed é apelido de Eduardo, cara, ele falou que a Lorraine, ela ficou 8 dias trancada no quarto, e nesse filme aqui a gente descobre o que foi que ela viu quando ela olhou nos olhos da Valak pela primeira vez. E a gente descobre que essa parada que ela viu foi a morte do Eduardo, cara, ela viu ali como que ele ia morrer, e todo o filme tá se encaminhando pra essa visão dela, cara, e ela tá morrendo de medo. E a nossa Lorraine, a Lorraine, na minha versão brasileira, ela percebe que a entidade tem alguma coisa a ver com a Valak, que você se lembra muito bem do começo do vídeo, né? Que a gente vem lá da Freira 1, lá muitos anos atrás. E que eles já tinham enfrentado antes, então ela já tá ligada já como é que funciona a Freira. E o envolvimento aí do casal Winchester aí com esse caso, acabam lembrando eles ali, casos antigos que eles já viveram, com referências a artefatos e a casos como o da Annabelle, e a conexão direta com a história da Valak, que ela não é presa a um lugar, ela não é presa a um objeto, ela consegue se mover pelo mundo e influenciando pessoas com uma fé meio vulnerável. E eu queria só ressaltar que esse filme aqui eu também gosto, tá? Esse filme aqui, ele é bom também. Então o exorcismo ali com a Lorraine e do Eduardo ali, cara, acontece várias paradas, a Valak tenta manipular eles, manipular a emoção, começa a fazer várias paradas ali. Depois de toda aquela luta ali, que parece mais um filme de ação, um bagulho muito sinistro ali, eles conseguem, claro, como bom todo filme de sessão da tarde, eles conseguem expulsar a Valak dali, tudo fica bem, tudo fica legal. Depois do exorcismo bem sucedido, a Janete volta ali com a família dela e tá todo mundo feliz. Porém, meu amigo, a Lorraine lembra o Eduardo de que o mal continua solta. E aí vamos, cara, pro nosso último filme aqui da lista, que é o Invocação do Mal 3, cara. E aqui a gente acompanha aí o Arne, né, que é um cara que ele acabou cometendo um assassinato após a sua namorada ser morta por circunstâncias violentas. Até que nosso casal favorito aí, o Winchester, eles percebem que o cara que matou aí, cometeu esse assassinato, aí tava possuído por um demônio, ou seja, ele não poderia ser julgado, condenado pelo assassinato, sendo que não foi ele que fez isso. A Lorraine identifica o demônio ali como uma entidade totalmente maligna. Uau, quem diria que o demônio seria do mal, meu Deus. E aí esse espírito aí consegue controlar o corpo e a mente do Arne ali pra fazer ele cometer essas paradas aí. Então o Eduardo e a Lorraine descobrem uma coisa, cara, que isso aqui é a descoberta mais sinistra de toda a franquia. Eles descobrem que pra tirar o espírito do cara, precisa tocar o CD da Xuxa, ao contrário, às 3 horas da manhã. Não, né, porra, eu opto que fazer um exorcismo, né, mano? Mano, essa saga é muito ruim, velho, na moral. E aí, dessa vez, eles decidem fazer ali com um pedido da igreja, né? Eles pedem a igreja ali pra fazer o exorcismo e é isso, é a mesma coisa de sempre. No clima que rola aí o exorcismo aí do cara, ele é libertado e essa coisa de sempre, né, cara? Filme de possessão desse universo é assim, ele rola uma possessão, eles exorcizam, mostrando que eles são muito fodas e acaba o filme. É isso, eles são muito fodas, é isso que é a história. E aí pra cena final do filme a gente vê que o Arne ele tá recuperado, ele tá benzão, e a gente vê os Warren colocando mais uma parada ali no museu deles. E esse filme aqui, pessoal, é como se fosse um Annabelle 3, sabe? Ele não acrescenta muita coisa pro universo, ele é só um filme que tá ali pra galera curtir e poder farmar um dinheiro. Então a gente falou pouco sobre esse filme porque não tem nada que vai acrescentar ali no universo. É só um caso que eles vão lá, resolvem. É um caso um pouco diferente porque o cara tá sendo acusado, então eles têm que provar que foi uma entidade maligna, que não foi o cara que fez por conta própria. Esse é o único diferencial do filme, pra ser sincero. Então é isso, cara, esse foi o nosso resumo aí sobre a saga Invocação do Mal. E, cara, quando lançar o próximo filme, a gente vai estar aqui para fazer a nossa crítica a ele. E, cara, minha expectativa não tá muito alta, vou ser sincero. Mas diga aqui nos comentários o que você tá esperando do filme. Mas caso você queira ver como funcionam nossas críticas, aqui na descrição e nos cards vai estar a nossa última crítica que a gente fez, que foi sobre A Hora do Mal e também sobre o Big Her Back. Então você pode assistir as duas aí. Obrigado por ter assistido o vídeo, até a próxima, valeu!